Bem-vindo a mais um caso clínico do Diagnosticando. Esse caso de hoje, um caso bem interessante, muitos dados, muita coisa para a gente interpretar, e eu não vou contar muito mais não. Assista e debata o caso com a gente. Legal? Vamos lá então. Aviso importante. É estritamente proibida a cópia parcial ou total de qualquer informação relacionada aos casos clínicos discutidos neste canal, bem como a divulgação de dados pessoais de pacientes de acordo com a LGPD. O sigilo e a confidencialidade dos pacientes são prioridades absolutas do Diagnosticando e do professor Odilon Souza. Como profissionais de saúde, é nossa responsabilidade proteger suas informações e garantir o respeito à privacidade. Lembre-se de que as discussões neste canal são apenas para fins educacionais e colaborativos. Qualquer reprodução, divulgação não autorizada ou uso indevido das informações compartilhadas pode acarretar em consequências legais. Contamos com sua ética profissional e compromisso em manter a confidencialidade dos casos clínicos e a privacidade dos pacientes. Vamos trabalhar juntos para promover um ambiente seguro, respeitoso e focado no aprendizado mútuo. Agradecemos sua compreensão e colaboração nesse importante assunto. Então vamos lá começar esse caso. Bom, o que a gente consegue analisar? Ela é uma menina, né, procurou a gente para tratamento ortodôntico sem nenhuma queixa muito específica, aquela queixa bem trivial dos pacientes, né, dentes tortos. O que a gente consegue analisar ali nas fotos? Eu tenho um pouquinho de assimetria aqui do nosso lado direito, né, mas se vocês observarem, ó, está mostrando muito mais a orelha de um lado do que do outro. Então, provavelmente, a hora que ela tirou a foto, ela estava com o giro no rosto, né? O rosto dela não estava certinho de frente para a câmera, tá? Isso é normal nas radiológicas. A análise dela sorrindo, eu consigo ver aquela imagem mais escura, né, de corredor bucal. Isso o tratamento ortodôntico vai melhorar. Isso demonstra uma certa atresia de maxila, tá? Mas nada muito severo, a gente consegue fazer essa pequena expansão, dissolvendo apinhamento e no próprio aparelho ortodôntico. Na análise de perfil, que é mais interessante, olha só, eu tenho uma imagem de uma paciente mais convexa, tá? E uma musculatura aqui, ó, no mento bem forte, né? Uma musculatura que está trabalhando bastante. Eu tenho uma linha de mandíbula boa e um ângulo queixo-pescoço também razoável, ó, né? Essa linha aqui, o ângulo tá bom. Com uma paciente convexa, né, que a gente teria uma noção ali, poxa, eu acho que ela é classe 2. Se ela fosse classe 2 por mandíbula, essa linha de queixo-pescoço aqui não estaria legal, tá bom? Vamos dar uma analisada aí em padrão facial. Então, olha só, no padrão facial, eu tenho um terço superior um pouquinho mais aumentado, um terço médio, né, normal, e um terço inferior também um pouquinho mais aumentado. Ó. Olha a musculatura dela, por ela ser novinha, olha o mento aqui, ó, um pouquinho abaixo do lábio, eu já tenho um risquinho, ó, de uma musculatura que está marcando a face. Tá? Então eu tenho aqui uma paciente que já está me mostrando uma musculatura mais hipertônica, principalmente em mento. Olha a análise facial dela, o perfil, análise de perfil, traçando as duas linhas. Eu tenho uma paciente com um padrão bem 2, né? Mas não está me mostrando, pelo menos em perfil, né? Lembrando que a gente está falando ali em análise facial, perfil, ela não me mostra ser uma, um padrão 2. Ela está me mostrando mais que ela é uma face longa. Ó. Apesar do ângulo não estar fechado, ele também não é 2. Tá? Vamos dar uma analisada, então, na parte cefalométrica. Né? Vamos ver o que está acontecendo lá na cefalometria. Bom, aqui ó, eu tenho uma classe 1 de um lado, dentária, e uma classe 2 do outro lado. E desvio de linha média. Classificação clássica, Engel. Classe
2, subdivisão, né, aqui no caso, esquerda do paciente, aqui para quem está olhando para a tela, do lado direito. Né? Então, ó, uma subdivisão. Eu não gosto desse tipo de classificação, né? Porque me induz a tratar esse paciente como classe 2 e eu gosto de tratar esse paciente como assimétrico. Então, se você buscar aí no banco de casos, vocês vão ver que tem caso de paciente com assimetria. E esse é o padrão que a gente vai tratar, tá bom? Então, ó, classe 1 de um lado, classe 2 do outro, sem grande componente de apinhamento no desvio, tá? Provavelmente a gente vai ter um crescimento de côndilo aí diferenciado. Aqui na análise da panorâmica, né, a gente não tem uma coisa muito conclusiva, um diagnóstico muito conclusivo em panorâmica, mas já dá para a gente ter uma noção, tá? Então, ó, parece que o lado esquerdo aqui da paciente, o nosso lado direito na tela do computador, está um pouquinho menor do que o lado esquerdo, ó, ou do lado direito da paciente, tá? Então, ó, parece que esse lado esquerdo da tela aqui, ó, parece que ele se desenvolveu um pouquinho melhor, tá? Pouca coisa. Vamos ver as outras informações para a gente ver se isso vai ser relevante ou não. Na teleradiografia, ele também vai me mostrar uma assimetria, então a gente consegue ver as olivas bem posicionadas, eu consigo ver uma órbita legal, aqui seio maxilar também está legal, e duas imagens nítidas, né, de mandíbula. Então isso também me mostra uma assimetria de mandíbula, tá bom? Já é uma dica, né? E o que me chama bem a atenção é a diferença entre a altura facial posterior e a altura facial anterior. Olha o tamanho da discrepância que eu tenho. Então, ó, já está parecendo que essa paciente tem um crescimento bem vertical. Vamos dar uma olhada nisso na cefalometria. Vamos começar pela USP. Vamos lá. Primeira coisa, crescimento sagital. Então lembra? Crescimento antero-posterior. Vamos ver como é que está posicionada essa mandíbula e essa maxila em relação à base do crânio, ao plano de Frankfurt e tudo mais. Legal? Vamos lá. Olha lá, ó. Plano de Frankfurt com linha NP. 88 a 89. Tá legal, ó. Não tem muita coisa, né? Então, ó, o plano de Frankfurt com NP está relativamente bem. A hora que a gente cai no NAP, ó, que a gente viu na foto, né? O índice de convexidade da face, 21 graus, era para estar zero, ó. Então, realmente a mandíbula, né, tá muito atrás, deixando a paciente bem convexa. SNA, será que a maxila cresceu muito? 82, 85, 3 graus, tá? Então, ó, eu tenho uma maxila que está protuída e a mandíbula era para estar com 80, está com 75. Então, ó, ela está retruída em relação à base do crânio, hein? Nada de falar que a mandíbula está pequena, porque ela pode estar rodada só, hein? Então, ela não está pequena, ela está retruída em relação à base do crânio, que é o SN. ANB, razoável, hein? Um ANB de 10 graus, 8 de diferença, muita coisa. Tá? Então, a gente mostra aí que a maxila está um pouco para frente e o ponto B está para trás. SND, olha lá, ó, era para estar 76, está 72, também me mostrando que a mandíbula está posicionada para trás. Crescimento vertical, então vamos confirmar, será que aquela mandíbula está diminuída ou será que ela está rodada? NSGN, eixo Y, opa, 6773, olha só, rotação, ó,
rotação de mandíbula, ela está para trás. NS-PLO, crescimento vertical. NS, base do crânio, plano mandibular. Ó, 32,46. A gente viu, né? Só ali de olhar a tele a gente já conseguiu observar que estava aumentado. E aí, plano mandibular com plano oclusal também, ó. 18 para 25 também, ó. Crescimento vertical da paciente. Bases apicais com dentes. Vamos ver o que aconteceu com o dente? 1.1, 131, diminuído, 123. Bem diminuído, né? Bem diminuído. 1.NS, 103. Né? Então, ó, aqui é relação do superior com o inferior. Tem alguém lingualizado aí, né? Então, ó, ou os dois estão lingualizados ou tem alguém bem lingualizado. O que a gente consegue observar? 1.NS, ó, 103, está com 97. O que eu posso contar um pouquinho, né, da nossa experiência de diagnóstico aí? Olha só, lembra que a maxila estava aumentada? Se a maxila está aumentada e eu tenho muita musculatura, né, a musculatura dela estava bem forte, o que a gente espera? Que o lábio lingualize os incisivos superiores. Ó. É o que está acontecendo. 1.NA, 22, 12. Né? Então, a maxila, o incisivo em relação à maxila, mais ou menos confirmando um NS. Um traço NA um pouquinho protuído, tá? Ele acompanhou, né? Se o osso foi para frente, ele foi junto para frente, só lingualizou devido à pressão. Incisivo inferior, 25, 34, está aumentado. Ó. Um traço NB, 4 está para 11, está protuído. Um NP, 0,11, protuído. Incisivo superior, ó. Aqui ele está bom, ó, um traço órbita. Está falando que ele está bem posicionado, incisivo superior. E um linha também, ó, está para frente. Tecido mole. O que a gente consegue observar? Falei, né? A musculatura dela estava bem ruim, bem ruim. Ela força muito, né? Por causa do crescimento vertical dela, ela força muito a musculatura. Então não tem jeito, ó. HNB 14, H nariz 1 milímetro, tá? E a partir de desenvolvimento de mento ósseo 0,085. A iminência um pouquinho diminuída. Acho que nada muito relevante. Aí a parte que eu mais gosto, FMA me mostrando, olha, para estar 25, a 30, me mostrando um crescimento vertical da paciente. FMIA, tá? E o IMPA, ó, mostrando que a língua jogou, olha que briga legal, hein? Briga entre língua e lábio. A gente vê que o paciente tem bastante musculatura de mento, mas a língua dela, o posicionamento de língua também tem que olhar, hein? Olha como acabou indo para frente. Não muito, 94, a gente considera normal até 97, mas a gente esperaria aí um ímpar até um pouquinho menor. A cefalometria simplificada, que é onde eu mais gosto de olhar, né? A cefalometria que normalmente a gente faz. A gente vai observar um ângulo goníaco inferior, que a gente considera até 75 normal, está 82. Então, ó, matou já o meu diagnóstico. Paciente com mordida aberta esquelética, tá? Ah, mas ela não tem uma assimetria também? Tem, realmente, ela tem uma assimetria, mas eu não vou levar em consideração porque o tratamento da assimetria, né, normalmente a gente faz com 3 extrações.
E o tratamento da mordida aberta esquelética, já dando um baita spoiler, né? A gente faz com 4 extrações. Então eu vou corrigir a assimetria a hora que eu for fazer o fechamento do espaço. Então, conforme eu for realizar a mecânica fazendo o fechamento de espaço, eu já acerto esse desvio de linha média que ela tem. Tá? Então, ó, logo de cara, paciente com mordida aberta esquelética. Posso olhar o ímpar, vou dar uma olhadinha, ó, 95, a radiológica estava bem perto disso, então não vou me preocupar, porque era até 97, tá? E a inclinação de incisivo superior, ó, 9,6 também, nada que eu vou me preocupar, tá bom? Então, ó, só por esse ângulo eu já vou fechar o diagnóstico dessa paciente, tá? Aí se eu forçar alinhamento e nivelamento, o que a gente vai ter? Mordida aberta dentoalveolar, tá? Então, muito cuidado com isso. O diagnóstico dela é mordida aberta esquelética. É assim que eu vou ver essa paciente agora, tá? Minha preocupação, paralelizar os planos mandibular e plano maxilar para eu conseguir a oclusão dessa paciente, tá? E aí eu vou terminar com o côndilo bem posicionado, com o periodonto bonito, tá? E com a função perfeita, que não deixa de ser, né, os côndilos bem posicionados. Então, a gente vai bater muito na tecla em todos os casos, é o nosso principal foco do diagnóstico. Classe 1, canina, né, para fazer a guia canina, guia anterior e oclusão em VIPs. Então, esse é o nosso principal foco. É isso que eu vou buscar, sempre, tá? Então, olha lá, o tratamento, como a gente já deu um spoilerzinho, ó, o que vai acontecer se eu simplesmente alinhar e nivelar? Ah, não, professor, vamos fazer o seguinte, vamos disjuntar? Eu vou disjuntar, aí eu ganho espaço para esse canino, eu ganho espaço para esse canino e para esse lateral, né? Faço alinhamento e nivelamento e acabou o meu problema. Só que peraí, a gente já viu, né, que o tecido muscular dela não está legal. A gente já viu que a maxila dela está para frente. Se você juntar, alinhar e nivelar, ela vai mais para frente. A gente já viu que a mandíbula dela está com rotação horária. Olha como eu tenho curva de Spee. Imagina eu intruindo esses incisivos. Passa uma linha aqui, ó, no nosso lado esquerdo aqui, ó, do que está classe 1. Passa uma linha. Imagina você intruindo esses incisivos superiores, intruindo os incisivos inferiores, planificando esses dentes, né? Nivelando esses dentes. A mordida vai abrir. E aí ela vai abrir esqueleticamente, tá? Coisa que vocês vão observar na grande maioria dos casos, para falar assim, 90% das vezes. Só não vai observar se o paciente tiver um marcado inferior triangular ou se é retratamento. Todo caso de mordida aberta esquelética, vocês vão ver muito apinhamento. O caso que mais tem apinhamento é mordida aberta esquelética. Olha o canino intruído. Olha o lateral. Olha o apinhamento inferior. Curva de Spee, que é apinhamento também. Tá? É isso que vocês vão observar. Então, muito cuidado. O que a gente vai fazer? Qual vai ser o tratamento? Exodontia de 4 primeiros premolares. Legal? Tiro premolar, dissolvo apinhamento. Tiro premolar, dissolvo apinhamento. Começa a mecânica pelo inferior. Faço uma pequena retração aqui, ó, do lado classe 1, até acertar a linha média na face. Acertei a linha média na face, aí sim eu vou começar a fechar os dois lados ao mesmo tempo. Sempre tomando cuidado para achar classe 1 canina.
Então, quando a gente fala em sequência mecânica, ó, exodontia antes de montar o aparelho, sequência de fios, então não toquem nos dentes do paciente até o fio 19 por 25 de aço, hein? Não faça mecânica, não é hora de fazer mecânica em fios de níquel titânio. Tá? Então, ó, 14, 16 mais 14, 17 por 25, 19 por 25, níquel titânio. Não toca. Alinha e nivela só. Tá? Não se preocupe em acertar a linha média, nada. Você vai ter muito efeito colateral. Vai complicar a sua vida. Vocês vão ver que algo em torno aqui de 4 meses, vocês já estão com 19 por 25 de aço. Não se preocupe. O paciente está pilhando vocês. Fala para ele ter calma. Vai dar certo. Fica tranquilo. Confia em mim, eu vou te dar um tratamento de qualidade. Legal? Então, ó, alinha e nivela. Não se preocupa com mais nada. Ah, tá fechando espaço sozinho. Realmente, vai fechar. Ah, a linha média está corrigindo sozinha. Vai fechar. Fica calmo, porque vai fechar. Tá? A hora que você chegar no 19 por 25, é hora de buscar classe 1 canina. Retraio superior, retraio um pouquinho inferior para diminuir a inclinação de incisivo. Apesar que o dela mal precisava, né? Estava 94. Você só vai precisar mexer muito em inferior se você tiver um ímpar muito grande. Mas tudo bem, vamos lá. Deixou eu ler a prescrição. Ah, a prescrição, né? Não falei. O que é a melhor prescrição? Para mim, aqui nesses casos, MBT. Para buscar guia anterior, para buscar guia canina e oclusão em VIPs, o MBT é mais legal. Tá? Eu prefiro, pelo menos. Dá para fazer com ROT? Dá, tranquilo, vai dar no mesmo. Bom, então, ó, a linha nivela até o fio 19 por 25. Vou buscar classe 1 canina. O que eu preciso para buscar classe 1 canina? Ah, preciso puxar um pouquinho mais de um lado, um pouquinho menos do outro. Preciso buscar um pouquinho, retrair um pouquinho inferior, né? Na verdade, inferior a gente não retrai, a gente só desinclina. Mas é isso que a gente vai fazer. Tá bom? Cheguei em classe 1 canina. Vou continuar retraindo? Não, para. Vai ser hora de mesializar os dentes posteriores. Termino de fechar o espaço e provoco uma pequena rotação da mandíbula. Eu quero essa rotação. Essa paciente não era vertical? Eu quero essa rotação da mandíbula. Vai melhorar a musculatura dessa paciente. Joia? Fechei todos os espaços. Lindo, maravilhoso. Pode olhar. Guia anterior, guia canina, côndilo bem posicionado. Isso é ortodontia de verdade. E oclusão e VIPs. Legal? Casinho 10. Muito bom para aprender. Nota 10. Certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Deixe comentário, faça pergunta. Tem uma outra possibilidade de tratamento? Entre em contato com a gente. Deixa aí embaixo. Vamos discutir. Vamos brincar. Legal? Um abraço. Até o próximo caso.